Mas é importante você ouvir novamente. É muito importante nós repetirmos aquilo que Deus falou. Jesus usava o método da repetição para que as pessoas gravassem no coração, literalmente gravassem no coração a vida e os princípios e os ensinamentos que ele estava dando. Nós temos um livro na Bíblia chamado Deuteronômio, que é um livro de repetição. Tudo que Deus falou através de Moisés, com o povo de Israel lá no deserto, o Espírito Santo de Deus inspirou Moisés para que eles repetissem tudo. Por isso que o livro chama Deuteronômio, né? Repetição. Nesse texto, nós vemos Jesus falando acerca de duas coisas importantes, como se fosse um casamento. Jesus estava falando sobre semente e sobre solo, sobre plantação. Jesus estava dizendo que o semeador saiu a semear. Que semente é essa, pastor? A semente é a palavra de Deus. A semente é Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 1, está escrito que no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, no grego, significa logos. Traduzindo essa palavra logos, significa palavra. Então, poderia estar escrito na sua Bíblia, no princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. Ou, para ficar mais claro para nós, no princípio era Jesus. Jesus é a palavra. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Repita comigo, no princípio era Jesus. Irmãos, tudo que existe aqui foi criado por quê? Como é que Deus criou? Deus estalou os dedos assim e apareceu os planetas, o universo? Não. A Bíblia diz que Deus criou tudo que existe pela palavra. A palavra é Jesus. Raciocine comigo. Se Deus criou tudo pela palavra, o apóstolo Paulo teve essa revelação lá na frente. Por ele, para ele, foram feitas todas as coisas. Jesus foi o grande criador de tudo. Então, a palavra estava na criação, Jesus estava na criação. Quando Deus dizia, haja luz, era Jesus realizando o milagre da luz. Haja as trevas, haja a separação entre as trevas e a luz, haja a separação entre a terra e as águas. Jesus estava desde o início. Ele criou, por ele foram criadas todas as coisas, e para ele também foram criadas todas as coisas. Bate no ombro do teu irmão e fala assim: meu irmão, você foi criado para ele, você foi criado por ele. Fala, você entendeu? Você foi criado por ele e para ele. Não tente escapar de Jesus. Existem pessoas que querem tentar escapar de Jesus. Lá em Deuteronômio está escrito que eu mato e eu faço viver. Eu faço a ferida e eu curo a ferida, e ninguém escapa das minhas mãos. Você e eu estamos às mãos de Jesus, irmãos.
Amém? Então, quando nesta parábola se fala que o semeador saiu a semear, a semente é a palavra, e a palavra era Jesus. Mas aí, nós percebemos que Jesus, na parábola, ele colocou 4 tipos de solo, 4 tipos de terreno, 4 tipos de situação, ou 4 tipos de pessoas, 4 tipos de coração. Jesus começa dizendo que a semente era a mesma. Não tinha um tipo de semente para a beira do caminho. A semente que foi semeada entre as pedras era a mesma semente que foi semeada na beira do caminho. A semente que foi semeada no meio dos espinhos era a mesma semente. Na terra boa era a mesma semente. Então, a semente era Jesus, a semente era boa, a semente era frutífera, a semente era tremenda. O problema estava no solo. O problema estava como as pessoas recebiam a palavra. O problema estava na recepção da palavra. A palavra era semeada, mas Jesus explicou que existem 4 tipos de ouvidos, 4 tipos de terra, 4 tipos de pessoa. Vamos falar sobre o primeiro tipo de solo. O solo à beira do caminho. Imagine, irmãos, você à beira de um caminho. Conseguiu imaginar? Você está indo para Epitácio. Você está na rodovia e na beira da estrada tem um caminho. Quem está na beira do caminho, ele pode até chegar em Epitácio, mas ele vai ter muita dificuldade. Ele vai enfrentar muitos problemas. Por quê? Porque a estrada foi feita para facilitar até a chegada a Epitácio. Quem está à beira do caminho, não está no caminho. Porque na beira do caminho é um lugar onde se passam coisas, onde se nasce capim, nasce mato, nasce isso, nasce aquilo. E a terra na beira do caminho é uma terra muito dura. É uma terra, irmãos, que nem chuva consegue penetrar nela. A chuva lava a beira do caminho, ela não consegue penetrar. Por quê? Porque ela é uma terra pisada, pisoteada, é uma terra que ninguém remexeu, que ninguém mexeu, que ninguém adubou, que ninguém... É uma terra, entre aspas, abandonada, desprezada. A beira do caminho é um solo duro, é um solo que não se planta nada. Por quê? Porque todos sabem que ali não vai ter produção. Ninguém quer perder tempo em plantar coisas na beira do caminho, porque não vai produzir. Quem está na beira do caminho, irmãos, espiritualmente falando, não está em Jesus, não está em Cristo. Por quê? João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Diga glória a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Os judeus entendiam essas 3 coisas.
A porta do átrio exterior do templo chamava-se caminho. A cortina entre o átrio exterior do templo e o lugar santo se chamava verdade. E o véu que havia entre o lugar santo e o lugar santíssimo chamava-se vida. Ninguém conseguia chegar lá no templo que Deus ordenou que Moisés construísse a Deus, se não entrasse pela porta chamada caminho, se não atravessasse a cortina chamada verdade, e se não atravessasse o véu chamado vida. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: à beira do caminho, lembra alguma coisa, alguma passagem na Bíblia, alguma coisa lembra para você? À beira do caminho, certa vez existem alguns exemplos, mas eu vou citar um. A Bíblia diz que certa vez havia um cego. O nome desse cego qual era? Bartimeu. Na verdade não era Bartimeu. Esse cego nem nome tinha. Porque a palavra Bartimeu, ela foi emendada. Na verdade, esse cego era filho de Timeu, Bate, filho, Timeu, era o nome do pai dele. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: quem está na beira do caminho, nem nome tem. E o que ele estava fazendo na beira do caminho? A Bíblia diz que ele estava mendigando. Ele estava numa situação de cegueira. Ele estava numa situação de miséria. Irmãos, quem não está em Cristo está numa situação igual Bartimeu, igual esse cego. Está sem visão espiritual, não consegue enxergar as coisas de Deus, não consegue enxergar as verdades de Deus. Ele olha essa frase, ano de romper, e para ele, se tivesse outra frase aqui, viva, 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 seria a mesma coisa. Nada mexe com ele, porque ele não tem visão espiritual, ele não consegue entender as coisas de Deus, ele tem dificuldade para entender os pensamentos de Deus, entender as palavras de Deus. A segunda coisa, além da visão, ele era um homem mendigo, ele era miserável, ele vivia de esmolas. Quem está à beira do caminho está sem Cristo, está fora de Deus, está fora de Jesus, está fora da vontade de Deus. E essa pessoa, quando está fora da vontade de Deus, duas coisas acontecem com ela: ela não tem visão espiritual, ela não consegue pensar em futuro, ela não consegue visualizar futuro, ela não consegue visualizar o céu, ela não consegue visualizar as coisas aqui na terra antes de chegarmos no céu, ela não consegue compreender as coisas, e também ela vive num estado miserável. A pessoa pode ser bilionária, mas se ela estiver à beira do caminho, espiritualmente ele é miserável. Por quê, pastor? Miserável se ele tem fortuna, se ele tem milhões. Porque quem tem Cristo, quem tem Jesus, tem a vida. E quem não tem Jesus, não tem a vida. 1 João 5,11, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então o primeiro solo, irmãos, mostra o porquê que as aves dos céus vieram e roubaram e comeram aquela semente. Por quê? Porque aquela semente nunca conseguia ser enterrada. Aquela semente nunca, ela ficava sempre exposta ao sol.
a chuva. E a Bíblia diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele produz fruto. Se o grão de qualquer coisa, de trigo, de milho, de feijão, que você tem lá na despensa da sua casa, nascesse sem ser enterrado, a sua terra, a sua casa, a sua despensa ia ser uma floresta. Ia nascer um monte de feijão na lata, no lugar onde você coloca o feijão. Mas para nascer, a semente tem que ser enterrada. Você quer ter vida com Cristo? Você quer produzir? Você quer frutificar em todas as áreas da sua vida? Você tem que estar em Cristo. Você tem que estar, entre aspas, enterrado em Cristo, enraizado em Cristo, sobre-edificado em Cristo. Porque se você não tiver em Jesus, você nunca vai conseguir frutificar. E se você frutificar, serão frutos imprestáveis. Então o primeiro solo é esse, beira do caminho. Não produziu nada. Não houve colheita. O segundo tipo de solo era um solo que tinha terra. Mas era um solo também que tinha pedras. Todas as vezes, irmãos, na maioria das vezes que você lê na Bíblia sobre pedras, tirando que Jesus é a pedra angular, é a pedra principal, o resto, pedra, simboliza impedimento. A semente foi plantada naquele solo, naquela pessoa. A semente foi plantada no Joãozinho, vamos chamar esse solo de Joãozinho, foi semeado. A semente foi enterrada, e ela nasceu, mas ela a raiz começou a precisar de espaço, para que aquela planta crescesse. Ela começou a precisar de terra, e ela tentava de um lado e dava numa pedra. A raizinha da planta tentava do outro lado e dava na outra pedra. E ela não conseguia criar raiz. Enquanto isso, aquela plantinha era pequenininha. Saiu o sol. O que significa o sol? O sol é bom. É através do sol que vem a fotossíntese. O sol é bom para a nossa vida. Hoje a maioria, principalmente das mulheres, tem uma falta de vitamina no corpo. Vitamina D. E sabe por que eu não sou mulher, mas toda a humanidade, tanto homens como mulheres, mas principalmente as mulheres, tem essa falta, essa ausência de vitamina D no corpo. Se você for na sua médica, na sua ginecologista, e perguntar sobre vitamina D, você vai ver que ela vai receitar para você. Sabe por quê? Porque essa vitamina é o sol que produz. O sol é bom. Mas o sol também tem um outro significado. O sol, ele pode simbolizar provações, lutas, dificuldades. A Bíblia diz que aquela sementinha nasceu, veio o sol, veio primeiro a batalha, veio primeiro a luta na vida do Joãozinho. Sabe o que aconteceu com o Joãozinho? Ele morreu, ele desistiu da caminhada cristã, ele deixou de vir na igreja, deixou de frequentar a célula, deixou de caminhar com Jesus. Por quê? Porque veio uma dúvida, veio algo que, desequilibrou ele, e aquela semente morreu. O que isso significa, meus irmãos? Quais são os nomes, entre aspas, dessas pedras? Tem muitas, mas vou citar algumas.
às vezes é amargura. O escritor aos Hebreus diz: longe de vocês toda raiz de amargura. Amargura, ira, inveja, ciúmes, ressentimento. Senhor, se aquela pessoa for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Nunca fale isso, senão você vai para o inferno mesmo. São pessoas que não conseguem liberar perdão, são pessoas que estão cheias de pedras, estão cheias de impedimentos nas suas vidas. Lembre, irmãos, que Jesus, para ressuscitar Lázaro, para que houvesse um milagre na vida de Lázaro, Jesus disse: tirem a pedra. Qual é a pedra que está atrapalhando você de ser frutífero? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é o sentimento que está atrapalhando o teu casamento, meu irmão? Que está atrapalhando o teu trabalho? Que está atrapalhando você na vida profissional? Às vezes é um ciúmes, às vezes é uma competição, às vezes é uma raiva, às vezes é um ressentimento, às vezes, sei lá, é uma porção de coisas. Deus está falando com você. Você precisa tirar essas pedras, porque se você não tirar urgentemente essas pedras, a semente vai morrer na sua vida e não vai produzir nada. A sementinha, a plantinha vai nascer, você vai sentir o gostinho da alegria, mas só o gostinho. É a mesma coisa de chegar numa festa. Prudentino gosta de festa, né? Chegar numa festa, aí você chega na festa, você fala: opa, que beleza. Aí o pessoal fala: acabou o doce, acabou o pão, acabou o churrasco, não tem mais nada. Aí você vira as costas, você sentiu o cheiro, você sentiu, nossa, é uma festa, mas você entrou lá, acabou tudo, morreu, acabou tudo. Pedra significa um coração dividido. Pedra significa um coração que tem um pouco de terra. Um coração que foi, entre aspas, meio tratado. É um coração que entregou a vida para Jesus. Metade dele é de Jesus e metade não é. Senhor, a minha vida é do Senhor, mas até aqui. Pense nisso. O Senhor não quer você pela metade. Ah, pastor, tá bom demais vir na igreja, eu não quero ser batizado não, porque sabe como é que é? Irmão, o seu coração está dividido. Ou você se decide por Jesus, ou não. Jesus falou lá na igreja de Laodiceia sobre os mornos espiritualmente. Jesus disse: eu vomito da minha boca. É melhor você ser frio do que você ser morno. É melhor ser você, ou seja frio, ou seja quente. Jesus diz: morno eu vomito, eu rejeito, eu não gosto. Deus não gosta de pessoas que ficam em cima do muro. Imagine você, pai. Você tem uma filha. E a sua filha começou a namorar. O rapaz é bom. É uma benção. Mas namorou 1 ano. Namorou 2 anos. Ele já está com o controle da televisão na mão dele. Já dominou a casa, né? O namorado, quando pega o controle da televisão, ele já é o dono daquela casa. Daqui a pouco ele está usando o seu chinelo. Ele está nadando lá na tua piscina com você. Ele está dirigindo o teu carro para ir namorar a sua filha. Aí 3 anos, 4 anos, 5 anos, e você diz: filha, e aí vocês não vão casar? Aí ela fala para ele, fala: então, vamos esperar mais um pouco. Mas nós estamos com quase 30 anos já. Ah, não, vou esperar um pouquinho. A Rita tinha um primo assim. Sabe quantos anos ele namorou, irmãos? 19. A mesma moça, ele foi fiel à mesma moça, 19 anos. Quase completou bodas de prata.
o namoro. Um dia o pai daquela moça chegou para ele e disse assim: meu filho, quando você começou a namorar minha filha, ela tinha 17 anos. E hoje, ela está com 41, é isso? 40? 30, 17, mais 10, 27, mais 20, 37. Ela já está com 36 anos. Eu vou fazer 2 propostas para você. Você vai ter que decidir numa. Ou você casa, ou você indeniza. Você vai indenizar os 19 anos, férias, 13º, as comidas que você comeu aqui em casa. Você vai ter que indenizar tudo. O nome dele é César. Aí ele fez as coisas, foi melhor casar. A indenização vai ficar muito alta. Irmãos, existem pessoas que namoram Jesus, mas que chega na hora do casamento, do batismo, ele fala: não sei, acho que eu não estou preparado. Como assim não está preparado? Já aceitou Jesus? Já. Você tem certeza da sua salvação? Pastor, eu acho que se Jesus morrer, eu estou até mais ou menos, acho que eu vou para o céu. Meu irmão, o que você está esperando para ser batizado? Vai continuar namorando Jesus? Coração de pedra. Não vai haver frutificação. Terceiro tipo de solo. Solo entre os espinhos. Esse é o terrível. Esse é o tipo de pessoa que Mamon toma conta dele. É o tipo de pessoa que quando ele se converteu, ou ela se converteu, ele tinha dificuldades financeiras, tinha problemas financeiros, ele era doente, Jesus curou ele, Jesus libertou ele, Jesus salvou ele, ele foi melhorando de vida, arrumou um emprego, depois arrumou um emprego melhor, depois foi promovido, depois isso, depois aquilo, pá. Mas aí, irmãos, os espinhos, os prazeres da vida, os negócios da vida foi sufocando ele. E a Bíblia diz que essa plantinha morreu. Esses dias atrás eu conheci uma igreja pela internet. Nossa igreja. Lá em São José do Rio Preto, uma igreja para 5.000 pessoas. Quem construiu aquela igreja não foi a igreja, irmãos. Não foi os irmãos da igreja, não foi as viúvas da igreja, foi um empresário. Ele não era ninguém. Mas aí ele começou a trabalhar num frigorífico e Deus começou a abençoar ele. Ele teve uma ideia, começou a exportar coisas para a China, miúdos de frango para a China, e ele se tornou milionário. Aí ele fez um voto com Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou construir uma igreja, um templo, eu vou comprar o terreno, eu vou construir o templo. Irmãos, sabe quanto ele gastou naquele templo? Chuta. 10 milhões. Pastor, não é possível. Isso não é verdade, não é? Entra no Google, Dr. Google, digita lá Igreja Quadrangular, bairro Paraíso, tracinho São José do Rio Preto, tem lá o jornal falando dele. Quando ele terminou de construir a igreja, hoje construiu a igreja no bairro mais periférico, mais necessitado da cidade. Hoje tem aulas lá de muitas coisas, faz um trabalho social aquela igreja. Irmãos, a livraria daquela igreja é quase do tamanho dessa. Quando estava tudo pronto, o som, a pintura, tudo pronto, ele pegou a chave da igreja, procurou o pastor, falou: pastor, eu quero fazer uma doação. O pastor falou: irmãos, quer que eu ore pela chave? Que chave é essa? Não, pastor, é um templo, eu quero mostrar para o senhor. Mas irmão, como assim você está dando um templo para a igreja? Sim, pastor, está aqui o templo. Irmãos, quando o pastor chegou lá, quase morreu. Quase deu um infarto. Que é isso?
Vocês têm uma base. A igreja lá tem 800 pessoas e cabe 5.000. Entra lá. Tem um vídeo no YouTube dessa igreja. Vocês precisam ver a lanchonete dessa igreja. Ele ficou milionário, mas ele não deixou os espinhos sufocarem a semente. Ele não deixou o espinho sufocar a semente. Ele venceu os espinhos. Ele venceu as diversões. Ele venceu os prazeres. Ele viaja hoje para qualquer parte do mundo. Mas no domingo à noite, ele está na igreja. E se você for lá na igreja quadrangular do Paraíso, você vai ver ele vestido de diácono. Recebendo as pessoas. Não é o pastor não, é o empresário. É isso mesmo, Denise? Ele é diácono. Diácono. O jornal da cidade foi lá entrevistar, mas como é que você dá 10 milhões? Ele falou, cara, você não sabe, falou para o jornalista, você não sabe o que Deus fez na minha vida, meu. Eu era um pobre de marré. 10 milhões para mim não é nada hoje. O meu capital é muito mais do que 100 milhões. Ele construiu aquele templo. Quantas pessoas, irmãos, às vezes por causa de uma moto. Ai, pastor, está difícil ir na igreja. Aí, Deus me ajuda a comprar uma moto. Comprou a moto, irmão, largou de Jesus. Ah, agora estou rico. Eu estou milionário. Por quê? Eu estou com um Fietinho 147. Não dá mais para ir para a igreja. Eu tenho que passear. Irmão, você acha que Deus pode dar para uma pessoa dessa um carro mais novo? Difícil, né? Difícil. Não tem como dar, irmãos. Vai destruir ele. Ele vai deixar Jesus. Então, aquele que semeou entre os espinhos é aquele que ouve a palavra de Deus, mas ele deixa as coisas do mundo. Ele troca as prioridades. Quando ele era um quebrado, ele estava todos os cultos na igreja. Mas como agora ele tem uma posição, ele escolhe um culto por semana, um culto 15 dias, um culto mensal, para ele estar. Por quê? Porque ele, afinal de contas, ele é muito rico. Mamon dominou a mente dele. E ele se tornou infrutífero. Um exemplo é o jovem rico. Não chegou um jovem milionário para Jesus e falou: Jesus, o que eu tenho que fazer para mim ter a vida eterna? Jesus deu uma olhadinha no rapaz e falou: ixi, eu vou acabar com a alegria dele agora, quer ver? Jesus falou: guarda os mandamentos. Aquele homem falou assim, aquele jovem falou assim: isso eu guardo desde a minha infância. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, amou ele, irmãos. Amor. Jesus falou: falta só uma coisa para você. Venda tudo que você tem e dá para os pobres. E me siga, você vai ter um tesouro no céu. Sabe o que aconteceu com aquele jovem, irmão? Baixou a cabeça e saiu triste. Tchau, Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau. E a Bíblia diz que ele saiu muito triste, porque ele era muito rico. Meus queridos irmãos, a riqueza tem destruído a vida de muitas pessoas. Mamon, que é o Deus da riqueza, tem destruído a vida de muitas pessoas. Quantos casamentos foram para o espaço por causa da riqueza? Eu não estou falando que Deus é contra a prosperidade bíblica, não. Deus quer ver você bem. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos.
Mas você tem que entender, escute, olha para mim. Você tem que possuir o dinheiro, e não o dinheiro te possuir. Você tem que ter o dinheiro, e não ele te ter. Na vida de muita gente, quem rege não é a pessoa, é o dinheiro. Você precisa entender, escute aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nós todos, levante a sua mão para o céu e glorifique a Deus, diga assim: nós todos somos mordomos de Deus, administradores de Deus. Nós não temos nada nesse mundo, tudo que nós temos foi Deus que nos concedeu para que administrássemos. Diga glória a Jesus e aplauda o Senhor Jesus. Quarto tipo de solo é o solo boa terra, é o solo fértil, é o bom solo. O que aconteceu com esse solo? Escute aqui, o que aconteceu com esta pessoa? Essa pessoa, ela foi tratada, ela ouviu a palavra, e ela deixou com que a palavra entrasse dentro dela, ela praticou a palavra. Tem que perdoar? Eu perdoo. Tem que ser fiel? Eu vou ser fiel. Tem que andar na presença de Deus? Eu vou andar na presença de Deus. Ela praticou a palavra, e a palavra foi remexendo aquela terra, a palavra foi adubando aquela terra, a palavra foi deixando aquela pessoa preparada, e a Bíblia diz que quando a semente caiu, ela produziu 30, 60 e 100, diga glória a Deus. É isso que Deus quer que você produza. Aplauda o Senhor. Existem pessoas que não permitem que o Espírito Santo trate eles. Como assim, pastor? Eu vou explicar para você de uma forma bem simples. Sabe o que é arado? Já viu alguém arando terra? Um trator com aquele negócio, como é que chama? É arado, né? Aquele negócio que vem, aquelas lâminas redondas. Aquela lâmina faz o que com a terra? Ela corta a terra, ela afunda na terra, ela remexe a terra. Existem pessoas que falam: ai Jesus, não mexe comigo não, está doendo demais. O tratar do Espírito Santo é tratar o teu caráter, tratar a tua vida, tratar a tua boca, tratar aquilo que sai da tua boca, tratar o teu coração, tratar os teus pensamentos, colocar em ordem, reorganizar as tuas prioridades. Ah, pastor, não dá para todo mundo vir em casa, pastor, né, que está em casa na igreja, porque senão é perigoso alguém roubar. Meu irmão, aonde está a tua fé? A Bíblia diz aonde está a tua fé. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livra de todo mal. Aonde está a tua fé? É aquela pessoa que permite ser confrontada. É aquela pessoa que às vezes o pastor chega e chama ela e fala assim: irmão, não está certo isso. Você precisa mudar de vida. Esse negócio que está fazendo está errado. Esses dias atrás chegou um casal, que eu tenho um carinho muito grande por eles. Me procurou. A gente já estava conversando há muito tempo. E ele falou: pastor, não sei o que acontece na minha vida, tal. Eu falei: posso falar com vocês? Vocês precisam legalizar a vida de vocês. Vocês precisam se casar. Como assim, pastor? Vocês estão em pecado.
Vocês precisam se casar. Ah, mas a gente mora junto já faz algum tempo. E não importa, vocês estão dando, não é uma porta, é uma avenida para o diabo entrar e arrebentar com a vida de vocês. Domingo retrasado, eles vieram à igreja, falaram: pastor, nós casamos, o senhor pode ungir a nossa aliança? Eu disse: glória a Deus, bendito seja o Senhor, vamos aplaudir o nome de Jesus. Essa é a semente que cai em boa terra. A semente, quando cai em boa terra, a pessoa não fica se justificando. Ah, mas sabe o que é, pastor? É isso, por causa daquilo, que tal? Irmãos, quem se justifica recebe um carimbo, condenado. Adão e Eva tentaram se justificar diante de Deus. O Senhor disse para Adão: aonde você está? Ele disse: eu ouvi tua voz, tive medo, porque eu estava nu. Deus perguntou: quem falou que você está nu? Você comeu daquele fruto proibido? Sabe o que Adão falou? Foi essa mulher aí, senhor. Essa mulher, agora essa mulher, você falava que ela era Miss Universo, que ela era osso dos seus ossos, carne da sua carne, agora essa. Jesus falou: vocês estão fora do paraíso, estão fora do jardim do Éden. Vocês estão entendendo, irmãos? Meu irmão, como é que está o seu namoro? Como é que está o seu noivado? Como é que está a sua vida com Deus? Quer ser terra boa? Quer que milagres aconteçam na sua vida? Se consagre. Né, irmão Antônio Caetano? Se consagre. Esse irmão recebeu uma bênção muito grande de Deus. Se consagre. Se conserta diante de Deus. Chega diante de Deus e fala: Deus, eu não quero mais brincar com o Senhor e com a tua palavra. Eu quero ser tratado. Espírito Santo, passa a lâmina, passa a landa, passa a lixa, passa o que o Senhor tiver que passar, mas eu quero me tornar uma pessoa abençoada. Eu quero produzir por 60, por 30 e por 100. Eu quero ser frutífero. Eu quero deixar uma marca, uma história nessa terra. Diga glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: quem decide que tipo de solo quer ser é você. Você quer ser beira do caminho? Não leve as coisas de Deus a sério. Deixa o diabo roubar a semente. Você quer ser solo rochoso? Não tire os impedimentos. Continue com essa mágoa no teu coração, com esse ódio no teu coração. Você vai ver se vai nascer alguma coisa aí. Você quer ser um solo cheio de espinho? Continue dando prioridade, invertendo as prioridades. Continue negligenciando seu dízimo, sua oferta. Continue trocando o culto pela festa de aniversário, pela festa de casamento, pela ceia de Natal. Continua trocando. Ai, pastor, sabe, mas eu tenho que sair, pastor, na revista da sociedade, no jornal da sociedade. Pois é. Eu não quero sair na revista, no jornal da sociedade. Eu quero que o meu nome, aleluia, lá no livro da vida do Cordeiro, um dia, quando eu chegar lá e o Senhor chamar o meu nome, eu quero que o meu nome esteja lá, e na frente do meu nome esteja escrito: campeão. Nossa vida é muito breve, meus irmãos, é passageira demais.
passageira demais. Esses dias um casal, o ano passado, um casal estava indo para uma pizzaria no Rio de Janeiro. Ligaram o GPS deu o endereço errado. Eles entraram numa favela, a mulher dele morreu, mataram a mulher dele. A vida é breve demais. É muito breve. Pensa nisso. Deixa o Espírito Santo tratar. Deixa a palavra penetrar. Deixa a palavra limpar. Deixa a palavra regenerar. Deixa a palavra purificar. Deixa o Espírito Santo espremer. Você vai ver o que é produção, você vai ver o que é frutificação, você vai ver o que é glória, você vai ver o que é você clamar e Deus responder, você vai ver o que é você orar e Deus abençoar. Diga glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.